Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de introdução aos fármacos que atuam na junção neuromuscular. Meu nome é Vinícius Barreto, eu sou professor da Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e Biomédicas da PUC Goiás e estarei com vocês durante esta jornada. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar quais são os objetivos desta aula. O primeiro deles é o de compreender o funcionamento da transmissão na junção neuromuscular, ou seja, os aspectos fisiológicos que governam essa transmissão na junção neuromuscular. Em segundo lugar, vamos compreender como é a classificação dos agentes, dos fármacos conhecidos como bloqueadores neuromusculares, que são substâncias que interferem no funcionamento dessa transmissão que ocorre na junção neuromuscular. E, finalmente, vamos discutir a farmacologia dos agentes bloqueadores neuromusculares, estudando aspectos relacionados às suas propriedades farmacodinâmicas e também em relação às suas propriedades farmacocinéticas. Bom, vamos começar, portanto, compreendendo o funcionamento da placa motora. Neste caso, temos essa ilustração aqui, que representa o que chamamos de junção neuromuscular. É uma junção neuromuscular porque, de um lado, a gente tem um neurônio, chamado de neurônio motor, e do outro lado nós temos o tecido muscular. Então, é uma junção neuromuscular. Neurônio motor, que advém lá da medula espinhal, com o tecido muscular, que tem aqui o músculo esquelético. Neste caso, essa junção neuromuscular, ela é super importante porque é a partir daqui que o processo de contração muscular se inicia. Então, o músculo ele só consegue contrair a partir do correto funcionamento dessa junção neuromuscular. Então, quem inicia o processo aqui é o neurônio motor. E o que ele faz? No primeiro momento, a gente tem um potencial de ação nesse neurônio motor. Então, esse potencial de ação, quando a gente vai lá na fisiologia, ele é responsável por gerar excitação nessa célula. E ao gerar excitação, a gente está vendo aqui nos terminais que existem várias esferinhas aqui que são vesículas repletas do neurotransmissor acetilcolina. E aí, quando eu tenho potencial de ação nesse nervo, eu estimulo a liberação de acetilcolina dessas vesículas. E aí essa acetilcolina vai parar onde? Na fenda sináptica, que é esse espaço aqui que nós estamos enxergando entre o neurônio e o tecido muscular. Uma vez que essa acetilcolina é liberada nesse espaço, ela vai causar alterações a partir de sua ação em receptores nicotínicos que estão presentes aqui na superfície desse tecido. Ela vai causar alterações na permeabilidade desse tecido, visto que os receptores nicotínicos são receptores ionotrópicos. Ou seja, a partir da ação da acetilcolina nesses receptores, a gente verifica um aumento da permeabilidade a íons, como por exemplo sódio e potássio. E aí o que acontece? Quando a acetilcolina é liberada aqui e interage com o seu respectivo receptor, a gente vai observar o processo de despolarização. Ou seja, eu estou causando um aumento, uma excitação
nessa célula, nesse tecido muscular. E essa excitação é responsável pelo potencial da placa terminal, conhecido como PPT. Esse potencial é importante porque vai propagar essa excitação, esse estímulo, até as miofibrilas. Então, a gente está aqui na superfície desse tecido e esse potencial precisa chegar ao músculo, né, às células musculares, né, às miofibrilas musculares. Então, quando isso ocorre, essa excitação, esse processo alcança as miofibrilas. E aí, posteriormente, essa acetilcolina que foi lançada aqui nessa fenda, ela vai ser metabolizada por um processo de hidrólise pela enzima acetilcolinesterase, colocada aqui como ACHE, né? Enzima acetilcolinesterase. Pelo nome dela, a gente sabe que ela é responsável por hidrolisar moléculas de acetilcolina. Então, tão logo esse quantitativo de moléculas de acetilcolina é liberado aqui nessa fenda, rapidamente ele é removido a partir da ação da enzima acetilcolinesterase. Portanto, essa influência que a acetilcolina tem sobre os receptores nicotínicos aqui na junção neuromuscular, ela dura um curto período de tempo. E depois nós vamos estudar os fármacos que agem aqui e a gente vai ver que tem uma diferença grande em relação a esse processo de metabolismo quando comparamos as propriedades da acetilcolina com os fármacos que bloqueiam essa transmissão neuromuscular. Ok, então a acetilcolina chegou aqui, interagiu com o seu receptor, gerou o potencial da placa terminal, ele se propagou, chegou às miofibrilas, e aí eu vou ter um potencial de ação no músculo. Então eu gero o quê? Uma excitação nesse músculo. Que se a gente for observar esse processo, vai ter um aumento do cálcio intracelular, e esse cálcio intracelular ele é importante para o processo de contração. Então vai se disseminar esse potencial de ação para as células adjacentes e no final vou ter a contração muscular. Então isso aqui é um ciclo. Depois retorna tudo ao normal, é liberado mais acetilcolina, começa tudo novamente. Então é assim que funciona a placa motora, através de estímulos que vão culminar com o processo de contração muscular, sendo iniciado ali pela liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Portanto, a acetilcolina é o neurotransmissor que medeia essa atividade motora, esse processo de contração. E aí, obviamente, os fármacos que nós vamos estudar, de alguma forma, vão interferir nessa ação que a acetilcolina tem neste local. Os bloqueadores neuromusculares são fármacos que agem interferindo nessa transmissão que acabamos de ver na imagem anterior. Portanto, os bloqueadores neuromusculares, de certa forma, vão interferir na ação da acetilcolina na fenda sináptica. Então, a gente viu que a acetilcolina é uma peça-chave nesse processo de transmissão que ocorre na junção neuromuscular. E estes bloqueadores, farmacologicamente, são classificados em dois grupos. Então, nós temos os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes
também conhecidos como competitivos. E, por outro lado, nós temos os agentes bloqueadores neuromusculares despolarizantes. Mais à frente, vamos entender as diferenças entre esses dois grupos. O que é importante ficar claro neste momento são as aplicações terapêuticas desses agentes. Então, os bloqueadores neuromusculares são utilizados na rotina para facilitar a intubação endotraqueal, porque conseguem relaxar a musculatura esquelética e isso facilita o procedimento, a realização do procedimento, e também em cirurgias, em cirurgias ortopédicas, em cirurgias de várias características, onde esse processo de relaxamento muscular é necessário. Portanto, no momento atual, existe um apelo enorme em relação ao uso dos bloqueadores neuromusculares, visto que nós estamos passando uma situação complexa na atualidade, que é a pandemia de Covid-19. E, obviamente, vocês já devem ter percebido que, quando pacientes sofrem complicações da Covid-19, a intubação acaba sendo um procedimento que é realizado com o intuito de melhorar a situação clínica do indivíduo. E aí vocês devem ter acompanhado nos noticiários, em vários locais Brasil afora, notícias em relação à falta desses medicamentos. Então, lidar com a Covid-19 não envolve somente buscar uma vacina ou buscar um medicamento especificamente contra o vírus, mas também ter à disponibilidade medicamentos que auxiliam, que são importantes em procedimentos que são chave nesse processo de cuidado dos pacientes que cursam com uma história de gravidade em relação à doença. Portanto, estes fármacos são extremamente úteis na prática clínica. São fármacos extremamente importantes quando a gente fala do contexto hospitalar. Bom, vamos começar então pelo estudo dos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes. O que são esses bloqueadores não despolarizantes? São antagonistas reversíveis dos receptores nicotínicos de acetilcolina. Então, eles competem com a molécula de acetilcolina pela ligação ao receptor nicotínico, como a gente viu anteriormente no funcionamento da junção neuromuscular, em que a acetilcolina precisa, no tecido muscular, após ser liberada pelo neurônio motor, entrar em contato com esse receptor nicotínico para promover as mudanças necessárias para que ocorra a contração muscular. Então, os bloqueadores não despolarizantes são aqueles que vão competir com a acetilcolina, vão atrapalhar a acetilcolina na concretização de sua tarefa fisiológica. Qual que é o resultado disso? Qual que é a consequência desse processo? Estes fármacos vão promover uma paralisia flácida dos músculos esqueléticos, inclusive do diafragma. Por quê? Porque o estímulo necessário para que o processo contrátil ocorra está sendo bloqueado, uma vez que estes bloqueadores atrapalham a ação da acetilcolina.
Tudo aqui fica mais evidente a partir do momento que a gente observa essas três imagens que estão sendo colocadas. Vamos começar pela imagem da esquerda, que mostra o processo normal. Então, a estrutura que está acima é o neurônio motor e a estrutura que está abaixo é o tecido muscular. Então, o que acontece? O neurônio motor libera acetilcolina na fenda, né, nesse espaço entre o neurônio e o tecido muscular. A acetilcolina tem uma capacidade de interagir com o receptor nicotínico que está colocado ali na superfície do tecido, e a partir do momento que a acetilcolina interage com esse receptor, ocorrem as mudanças de permeabilidade normais que favorecem o processo contrátil. Então, no primeiro momento, ocorre a entrada de sódio nessa célula, o que gera despolarização, e isso vai ser importante lá na frente para o processo contrátil. E depois a gente tem a saída do potássio, que vai ocasionar repolarização, reiniciando esse tecido para que um novo ciclo ocorra, né? Um novo ciclo contrátil ocorra logo após. Já na imagem do meio, o que a gente observa? O bloqueio competitivo. O que seria o bloqueio competitivo? Eu tenho um indivíduo em que, nas suas terminações, há a liberação de acetilcolina, só que esse indivíduo está sob efeito de um bloqueador neuromuscular não despolarizante, representado aqui pela letra B na imagem. Então, a acetilcolina tem dificuldade de interagir com esse receptor porque tem um competidor no ambiente, que é o bloqueador neuromuscular. Então, ao gerar essa competição, a acetilcolina vai ter dificuldade de gerar as alterações necessárias que a gente viu na imagem anterior, na imagem normal, né, a fisiologia normal. E aí, o resultado desse processo é a paralisia flácida observada a partir do momento que esse bloqueador competitivo está presente e consegue também interagir com os receptores nicotínicos. Mas em vez de estimular o aumento da permeabilidade aos íons, esse bloqueador simplesmente ocupa o sítio e não gera essas alterações como a acetilcolina faz. Ok, a partir do momento que entendemos esse processo, existe uma terceira opção, que é o bloqueio revertido. Então, podemos fazer uma pergunta simples. A partir do momento em que o indivíduo recebeu, né, em algum protocolo terapêutico, a administração de um bloqueador neuromuscular não despolarizante, e eu gerei essa paralisia, existe alguma forma de revertê-la? A resposta é sim. Eu posso conseguir reverter esse processo. Se a gente voltar aqui na primeira imagem, que seria a fisiologia normal, vocês estão vendo aqui que a acetilcolina é liberada na fenda e ela tem dois caminhos. Ela pode interagir com o receptor ou ela pode interagir com a enzima acetilcolinesterase. Como a gente viu anteriormente, a acetilcolinesterase quebra, né, metaboliza a acetilcolina. Nesse caso, em acetil e em colina. A colina vai ser captada pelo neurônio, né, e depois ela pode ser usada para fabricar acetilcolina. Então, eu inativo a acetilcolina através da acetilcolinesterase. Como que seria esse processo de bloqueio revertido? Eu uso uma substância que inibe a acetilcolinesterase, né, um inibidor de acetilcolinesterase. A partir do momento que nesse meio é colocado um inibidor da acetilcolinesterase, a meia-vida das moléculas de acetilcolina aumenta, porque aquelas que seriam removidas por metabolismo deixam de ser porque a enzima que metaboliza a acetilcolina está sendo inibida. Neste caso, a quantidade de moléculas de acetilcolina na fenda aumenta. E aí, o processo de competição entre acetilcolina e bloqueador não despolarizante, ele passa a ficar alterado. Há um desnível, porque o quantitativo de moléculas de acetilcolina aumentou substancialmente na fenda. Então, a competição passa a ficar desigual.
E aí a gente consegue fazer com que a acetilcolina tenha uma maior capacidade, né, de gerar as alterações, né, a permeabilidade aos íons que caracterizam o processo de despolarização, né, que seria a etapa seguinte para poder gerar a contração muscular. E aí a gente consegue reverter essa paralisia. Na prática clínica, existe a disponibilidade de vários agentes bloqueadores neuromusculares que são não despolarizantes, ou seja, antagonistas dos receptores nicotínicos de acetilcolina. Então nós temos a detobucurarina, alcurônio, pancurônio, doxacúrio, metocurina, vecurônio, atracúrio, etc. Temos aí vários agentes disponíveis. E é importante frisar que o conhecimento científico relativo a essa classe de fármacos nasceu a partir de estudos que foram feitos após a observação de tribos indígenas na região da Amazônia, por exemplo, observações feitas há vários séculos atrás sobre o método de caça que essas pessoas utilizavam. Então, creio que, se não todos, a maioria já deve ter visto algum filme, né, algum vídeo que mostra o processo de caça de tribos indígenas, onde eles utilizam flechas, impregnam a ponta dessas flechas, né, como extratos de plantas. E durante a caça, quando essa flecha ela causa um dano no tecido cutâneo dos animais, né, e faz com que esse produto penetre no organismo do animal, esse processo gera paralisia e aí facilita a captura dos animais. Então, o conhecimento sobre esses agentes advém de toda essa observação. Então, na verdade, o uso de bloqueadores neuromusculares é algo que passa gerações, embora todo o conhecimento científico ele se desenvolveu de forma mais recente. Mas são muitas civilizações antigas que já utilizavam de forma popular, né, por conhecimento popular, cultural, esse tipo de substância. E aí essas substâncias são chamadas genericamente de curare, né, ou curare miméticos, porque a partir do estudo desses extratos houve o isolamento da tubocurarina. E depois vieram outros agentes sintéticos, inclusive, produzidos pelo ser humano. O que importa, o que a gente precisa entender aqui, é que estes agentes bloqueadores neuromusculares não despolarizantes podem ser ainda classificados em 3 grupos. E essa classificação vai ser importante no processo de escolha de qual fármaco utilizar, né, de acordo com o procedimento que vai ser executado no ambiente hospitalar, por exemplo. Então, nós temos os agentes de ação longa, os de ação intermediária e os de ação curta. O que caracteriza, por exemplo, os fármacos de ação longa? São fármacos que têm alta potência, ou seja, o bloqueio neuromuscular é bem evidente, acontece num nível alto, a potência é bem elevada desses fármacos. Ao passo que os fármacos de ação intermediária têm uma potência intermediária e os de ação curta têm uma potência baixa. Então, existe aqui uma diferenciação entre a potência dos fármacos. Em relação à dose, a dose, de certa forma, vai ser inversamente proporcional à potência.
Então, quando eu tenho um agente de alta potência, eu não preciso utilizar uma alta dose. Eu posso utilizar uma dose pequena, porque eu vou conseguir alcançar um grau de bloqueio neuromuscular de excelência sem necessariamente utilizar uma dose cavalar. Para os de potência intermediária, essa dose precisa ser um pouco maior, né, já uma dose intermediária, e para os de potência baixa, eu preciso utilizar uma dose elevada. E aí acontece o seguinte: esses agentes de ação curta, em que eu preciso utilizar uma dose alta, normalmente eles têm um início de ação mais rápido, porque eu estou usando uma dose muito grande, e aí cineticamente essas moléculas conseguem alcançar os receptores numa velocidade maior. É lógico que isso depende também de outras propriedades das moléculas, né, da questão de metabolismo, distribuição, etc. Mas se eu tenho mais moléculas disponíveis, o início de ação ele tende a ser mais rápido. Então, o mivacúrio, que é um fármaco de ação curta, o início da ação dele é rápido. Então, apesar dele ser um fármaco de baixa potência, eu consigo obter um efeito de forma rápida. Já os de ação intermediária vão ter um início de ação entre 2 e 4 minutos, né? Tardando um pouco mais quando os comparamos com os agentes de curta ação. E os agentes de longa ação, como a tubucurarina, já vão demorar um pouquinho mais para que eu consiga verificar esse efeito. E a outra diferença que marca, né, essa classificação é a duração da ação. Então, os agentes de longa ação, como o próprio nome diz, têm uma duração de ação maior. Então, seu efeito dura mais. O início de ação demora um pouquinho mais, comparado aos de ação intermediária ou curta. A potência é maior e o efeito dura mais tempo, porque a ação se processa por um tempo maior. Ao passo que os de ação curta, embora tenham um início rápido de ação, o efeito também dura menos tempo. Então, por isso que eu disse que o conhecimento dessas propriedades é importante na escolha do agente, a depender do procedimento que vai ser realizado. Uma cirurgia mais longa, uma cirurgia mais curta, uma cirurgia mais complexa, um procedimento de intubação que é mais rápido. Enfim, a depender da necessidade do agente, existem opções do ponto de vista farmacológico em que o clínico, o anestesista, pode escolher. Então, existem opções de escolha de acordo com a necessidade. Do ponto de vista dos efeitos adversos dos bloqueadores não despolarizantes, a gente pode caracterizar, em primeiro lugar, como um grupo de efeitos relativamente comum ao uso dessas substâncias, o prurido local, o broncoespasmo e a hipotensão. Isso ocorre por quê? Porque esses agentes têm a tendência de estimular a liberação massiva de histamina a partir dos mastócitos. Então, se eu tenho uma liberação em alto grau de histamina após a administração dessas substâncias, é natural que, se essa administração for intramuscular, por exemplo, um certo grau de prurido local, de incômodo ali, após a administração do produto, pode acontecer. E, de forma um pouco mais acentuada, a histamina é um vasodilatador, pode provocar hipotensão e, além disso, gerar broncoespasmo. Então, são efeitos que a gente precisa estar atento. Outro tipo de efeito que pode aparecer, isso já devido à ação desses bloqueadores nos gânglios, é a interferência no sistema nervoso autônomo. E esse bloqueio lá pode gerar, por exemplo, taquicardia.
né? Pode gerar alterações cardiovasculares. Em relação a todos aqueles fármacos, né, não despolarizantes mencionados, existem 3 desse grupo em que esses efeitos relativos à liberação de histamina são menos frequentes. Então, o prurido local, broncoespasmo, a hipotensão acabam sendo menos frequentes e menos comuns quando a gente fala do rocurônio, do vecurônio e do pancurônio. Rocurônio e vecurônio, 2 agentes de ação intermediária, e o pancurônio, um agente de ação longa. Se a gente olhar a estrutura química desses 3 agentes, percebemos que eles pertencem a um mesmo grupo químico. Todos eles têm esse núcleo central de esteroide. Então, são agentes aminoesteroides. Se a gente perceber bem, é uma estrutura parecida com os corticoides, por exemplo. Então, eles têm esse núcleo esteroidal, que os demais agentes bloqueadores neuromusculares não despolarizantes não apresentam em sua estrutura química. Esses aminoesteroides não interferem tanto, não induzem tanto essa liberação de histamina. Então, esses efeitos, né, de prurido, broncoespasmo, hipotensão costumam ser menos intensos e às vezes até inexistentes quando tais agentes são empregados. Bom, após finalizar o entendimento sobre os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, também conhecidos como competitivos, vamos trabalhar agora com os bloqueadores neuromusculares despolarizantes, ou seja, o segundo grupo de fármacos. Nesse caso, não também um segundo grupo, até porque nesse grupo temos hoje um agente que é usado terapeuticamente, que é o succinilcolina. Então é um fármaco. Então, o succinilcolina é um bloqueador neuromuscular despolarizante. Então a gente vai ver agora que tem uma diferença grande no modo de ação entre um agente despolarizante quando comparamos o succinilcolina com os agentes não despolarizantes. Entretanto, no final, o efeito vai ser o mesmo, né? O efeito esperado, que é a paralisia flácida. Enfim, vamos começar aqui pela imagem da esquerda. Então, o que temos nessa imagem da esquerda? Temos aí uma representação de um tecido muscular e da acetilcolina que foi liberada pelo neurônio motor chegando ao tecido muscular. Então, a gente já sabe que quando a acetilcolina chega no tecido muscular, interage com o receptor nicotínico, e isso promove alterações de permeabilidade, que no primeiro momento vão culminar com a propagação de um potencial de ação, ou seja, vão excitar esse tecido muscular para que o processo contrátil ocorra. Depois que o processo contrátil ocorre, nós vimos também que essa acetilcolina rapidamente é removida desse espaço, através de clivagem realizada pela enzima acetilcolinesterase. Então, essa acetilcolina é metabolizada rapidamente, até porque se ela ficar ali disponível por um período prolongado, esse processo contrátil ele pode se estender, né, e aí gerar consequências negativas. Então, depois nós temos uma segunda etapa, que é a repolarização, depois que essa acetilcolina sai. A gente tem saída de potássio, né, da célula, e aí a célula, né, o tecido entra em estado de repouso, que é o relaxamento. Depois mais acetilcolina é liberado, começa tudo de novo. Então é um ciclo, contração, relaxamento, contração, relaxamento. Agora a gente vai para a imagem da direita, que mostra a ação do succinilcolina, também conhecido como succinilcolina. Então, succinilcolina e succinilcolina são a mesma coisa. Nesse caso, caracteriza um bloqueador neuromuscular despolarizante. Succinilcolina, se a gente olhar o nome, é um nome parecido à acetilcolina. Succinilcolina, acetilcolina.
E não é parecido à toa, é que a succinilcolina age de forma semelhante à acetilcolina. Então, quando a succinilcolina ou succinilmetônio é administrado a um indivíduo, quando essa succinilcolina chega até aquela fenda e encontra o receptor nicotínico, ela age de forma semelhante à acetilcolina e estimula o potencial de ação. Então, estimula o processo contrátil. Então, aqui já tem uma grande diferença de efeito inicial observada entre os bloqueadores despolarizantes e os não despolarizantes. Portanto, os não despolarizantes que nós vimos anteriormente, após a ação do fármaco, eu já consigo observar uma paralisia. E esse início vai, de certa forma, depender da classe a que esse fármaco pertence. É um agente de curta ação, ação intermediária ou de ação longa. A succinilcolina, num primeiro momento, não vai gerar essa paralisia. Ela vai gerar uma excitação transitória muscular. Então, ele pode gerar contrações musculares, num primeiro momento. Porque a succinilcolina está promovendo o quê? O processo de despolarização, né? O processo de estímulo à atividade na miofibrila. Só que qual que é a diferença marcante entre succinilcolina e acetilcolina? É que, diferentemente da acetilcolina, que logo após a sua ação rapidamente é removida e metabolizada pela acetilcolinesterase, a succinilcolina é, de certa forma, resistente a essa enzima. Então, a succinilcolina permanece nesse espaço durante um período de tempo muito maior do que a acetilcolina permanece. Então, o que acontece? Aquele ciclo que nós mencionamos anteriormente, né, de contração, relaxamento, né, a despolarização, aí eu tenho a contração, a repolarização, eu tenho o relaxamento, ele não vai acontecer. Por quê? Porque o tecido muscular vai permanecer despolarizado, e aí quando a acetilcolina for liberada para agir nesse tecido e induzir o processo de despolarização, isso não vai acontecer porque a célula já está despolarizada. E ela não recebeu um sinal para se repolarizar, ou seja, para ela relaxar. Então, novos estímulos aqui não geram contração, porque a célula já gerou o seu potencial de ação e se encontra despolarizada. Então, num segundo momento, o que eu vou observar? A paralisia. Então, eu vou ter uma excitação transitória no início, que depois será seguida da paralisia, que é o efeito que eu quero, né? Que é o efeito esperado e que vai ser usado terapeuticamente. Aqui eu posso pensar como um computador. É como ter um computador que a memória dele está muito cheia. Então você tem muitos arquivos, o HD cheio, a memória RAM cheia, né, o computador entupido de coisas ali, de pastas abertas, enfim. E aí o computador trava. O computador está ligado, mas eu não consigo mais manipulá-lo. Não consigo mais mandar os meus estímulos, né, do teclado, do mouse, né, dos periféricos, não consigo mais mandar esses estímulos para que ele responda. Então a mesma coisa acontece aqui com o músculo, ele trava. Então mesmo que eu tenha mais estímulo de excitação, a célula foi tirada daquele seu ciclo normal. Então a célula não entende bem esse processo e aí eu não consigo estimular, pelo menos por um certo período de tempo, novas contrações. E, consequentemente, eu tenho a paralisia. Agora, em relação às propriedades do succinilmetônio, farmacocineticamente falando, né, o succinilmetônio tem um início de ação, né, o seu efeito se manifesta rapidamente, em menos de um minuto. Então, um fármaco que a gente, logo após administrá-lo, já consegue observar o efeito. Primeiro a excitação transitória, depois a paralisia. E a duração desse efeito é muito curta.
Então essa também é uma diferença já para explorarmos, né? Além do mecanismo de ação, essa duração de ação. Então uma ação ali de mais ou menos 10 minutos. Então, período age brevemente a succinilcolina, né, o succinilmetônio, por um período curto. Neste caso, os seus usos clínicos vão ser para procedimentos de intubação e rápidas intervenções ortopédicas. Né, para intervenções mais longas, demoradas, não é um fármaco adequado, até por suas propriedades farmacocinéticas. Em relação aos efeitos adversos, o que a gente pode observar? A hipercalemia, que se a gente comparar com os não despolarizantes, é uma coisa nova que aparece, porque se o succinilmetônio induz a despolarização, a gente sabe que vai ter entrada de sódio e saída de potássio. Então, se eu tenho massivamente potássio saindo das células musculares e chegando à circulação sanguínea, eu posso ter um aumento de potássio no sangue. Então, hiper, né, de aumento, K de potássio, né, e o mia no final de sangue. Então, aumento de potássio no sangue, é isso que significa hipercalemia. E quando o potássio aumenta no sangue, a gente pode ter efeitos adversos, sobretudo na contração do músculo cardíaco. Posso ter arritmias, né, posso ter alterações que, se eu tiver um indivíduo suscetível a elas, o desfecho pode ser bastante negativo. Posso ter apneia também, que pode acontecer de certa forma com os não despolarizantes também, justamente por essa paralisia do diafragma. E um efeito bem característico que é a hipertermia maligna, onde o paciente cursa com rigidez muscular, apneia e uma produção excessiva de calor pelos músculos, podendo inclusive chegar a uma parada cardíaca. Então esses são os eventos adversos que mais nos preocupam, né, os que caracterizam esse fármaco. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer ao IFM SA Brasil pela oportunidade, pelo convite que me foi feito para podermos trabalhar essa aula introdutória sobre os fármacos que atuam na junção neuromuscular. Muito obrigado a todos pela atenção. Um abraço fraterno.